Vossa Excelência é um ignorante em matéria de medicina. Vossa Excelência ignora. Quantos anos de medicina Vossa Excelência fez? O Conselho Federal de Medicina tem a competência sobre os médicos. Se existe um médico que foi determinado por Vossa Excelência estar lá dentro, é isso que a sindicância vai investigar. Ele não vai investigar se por um acaso a cueca do superintendente da Polícia Federal está no lugar. Ele não tem competência para isso. A competência dele é para verificar se houve falha no atendimento médico que Vossa Excelência prescreveu. E está considerando nula a sindicância porque Vossa Excelência sabe que Vossa Excelência está cometendo um crime contra a humanidade. E esse crime que Vossa Excelência está cometendo é um crime continuado. O senhor continua torturando um paciente. E bravo o Conselho Federal de Medicina, que teve coragem de fazer aquilo que a OAB, que deveria estar representando os advogados, não tem coragem, porque o presidente da OAB é um omisso. É um omisso. Ignorância, ministro, é ignorar os fatos. E o fato é que existe um paciente que ficou mais de 24 horas sem atendimento médico por culpa de Vossa Excelência da Polícia Federal. Mas eu tenho aqui uma novidade, eu só vou continuar a leitura dessa reportagem para que vocês vejam. Ao rebater a sindicância instaurada pelo CFM, Moraes citou o relatório médico elaborado pela Polícia Federal que detalha condições de saúde do ex-presidente na cela da superintendência da corporação. Se é um relatório médico elaborado por um médico, não é elaborado por um policial federal, senhor ministro. E isso prova que a ignorância, pelo visto, não é sobre só a medicina, não. A ignorância vai além. O senhor ignora os fatos, o senhor ignora o direito, o senhor ignora as leis, o senhor ignora a Constituição, o senhor ignora a medicina, o senhor está ignorando absolutamente tudo. Se este relatório médico foi elaborado por um médico e não por um policial federal, a competência de fazer sindicância para saber o que o relatório está dizendo é de quem? É de quem? É do Supremo Tribunal Federal? Agora, Vossa Excelência... Eu já sei. Vossa Excelência incorporou um médico, né, igualzinho, como é que é o nome daquele... Não é Abdel Macis, não. Como é que era o nome? João de Deus. Vossa Excelência agora também virou João de Deus. Incorporou e sabe mais medicina do que o Conselho Federal de Medicina inteiro, do que o presidente do Conselho Federal de Medicina, Vossa Excelência sabe. E o médico que está lá na Polícia Federal, que emitiu o relatório, sabe mais do que vocês dois juntos. A palhaçada que está acontecendo no Brasil. A palhaçada. E depois me perguntam, por que você saiu do Código 22? Porque eu não posso abrir a boca desse jeito lá. Ninguém vai me calar no meu canal. Aspas. Não houve, vírgula, portanto, qualquer omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal, vírgula, que atuou correta e competentemente, vírgula, conforme, inclusive, corroborado pelos exames médicos realizados no custodiado na data de hoje, no Hospital DF-Star, que não apontam nenhum problema ou sequela em relação ao ocorrido na madrugada do dia anterior, escreveu Moraes. Desculpa, ministro, mas aqui o senhor erra feio. Foi constatado o traumatismo craniano e o medo dos médicos do presidente dele ter uma nova queda. Portanto, o que o senhor está falando é mentira. O senhor está mentindo na sua decisão. Não é que o senhor está omitindo, não é que o senhor está usando de falácia, sendo falacioso, não, o senhor está mentindo mesmo. Eu vou repetir aqui porque é público e notório. As declarações médicas. Não houve, portanto, qualquer omissão ou inércia da equipe médica da Polícia Federal. Começa a mentir aqui. O paciente só foi atendido depois de 3 horas, estima-se, da queda, porque ninguém sabe que horas teve a queda. O paciente ficou por horas sem atendimento.
E o senhor está tomando essa decisão porque o senhor está mentindo. Mentindo. Porque Vossa Excelência decidiu que o paciente, em casos emergenciais, em casos de prestação de serviço médico, deveria ser conduzido de imediato ao hospital sem nem ser consultado. E depois Vossa Excelência quis declarações complementares do médico do paciente, informando quais exames, o horário que ia fazer o exame, porque o médico da Polícia Federal disse que não tinha necessidade de fazer exame. Então por que Vossa Excelência autorizou o exame se não precisava? Por que Vossa Excelência autorizou? E aí prova que a sua decisão contém fatos que não condizem com a verdade. E no dicionário isso tem nome: mentira. Olha só aqui, ó. Conforme, inclusive, corroborado pelos exames médicos realizados no curso diário na data de hoje no Hospital DF-Star, que não apontam nenhum problema ou sequela em relação ao ocorrido na madrugada do dia anterior, escreveu Moraes. O ministro prosseguiu, aspas, diante do exposto nos termos do artigo 21, olha aqui, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, declaro a nulidade da determinação do Conselho Federal de Medicina quanto à instauração imediata de sindicância para apurar denúncias relacionadas às condições de atendimento médico prestados ao ex-presidente Bolsonaro, vedando qualquer procedimento no âmbito dessa autarquia, em âmbito nacional ou estadual, com esse objetivo em virtude de sua flagrante legalidade e desvio de finalidade. Com isso, o presidente do CFM deverá ser ouvido pela Polícia Federal no prazo de 10 dias. Moraes também determinou que o DF-Star, onde Jair Bolsonaro realiza exames, encaminhe até 24 horas todos os laudos e exames médicos do ex-presidente. O CFM publicou nesta quarta-feira uma nota informando que determinou o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal a instauração de sindicância para apuração da condução do caso em que o ex-presidente Jair Bolsonaro caiu e bateu a cabeça da Superintendência da Polícia Federal, onde cumpre pena. Aspas. O recebimento formal de denúncias protocoladas no CFM expressam inquietação quanto à garantia de assistência médica adequada ao paciente, diz a nota. Aspas, declarações públicas de relatos sobre intercorrências clínicas causam extrema preocupação à sociedade brasileira. E aqui começa o meu comentário. Óbvio que o meu comentário vai ser certeiro. Eu vou dar uma dica aos parlamentares. Hoje é dia 7. Daqui a exatamente 3 semanas, o Congresso Nacional volta a funcionar. 3 semanas. Eu peço desde já que se instaure o procedimento interno. A Comissão de Segurança Pública tem condições de chamar a Superintendência da Polícia Federal e o delegado responsável pelo caso para investigação na comissão. Não precisa nem de CPI para isso. E, ao mesmo tempo, chamar o presidente do Conselho Federal de Medicina e, se for o caso, convidar o ministro Alexandre de Moraes para comparecer. Porque se trata de um caso que vai além da Comissão de Saúde, que existe também na Câmara. Então fica a dica aqui para a Comissão de Segurança Pública, já que envolve a Polícia Federal no caso. E se apure imediatamente as atitudes do ministro Alexandre de Moraes. Já que Vossa Excelência não quer uma sindicância do CFM, que tal a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, ao invés de ficar passeando na papuda, fazer o seu serviço? Que tal a Comissão de Segurança Pública, ao invés de ficar de férias, fazer o seu serviço? O presidente da comissão não precisa que os demais voltem. Ele pode ir lá e pedir a entrada imediatamente na Polícia Federal e fazer a verificação. Não precisa de autorização do Moraes. Não vai falar com o custodiado. É uma prerrogativa. E se o ministro negar, está mais do que na hora do que o pedido de impeachment desse cara. O ministro Alexandre de Moraes tem que ser imediatamente afastado do seu cargo. Porque está claro e evidente a perseguição política e a tortura praticada contra Jair Messias Bolsonaro. E parabéns ao Conselho Federal de Medicina, porque acabou de instrumentalizar esse ato do ministro Alexandre de Moraes. Só foi possível graças ao Conselho Federal de Medicina. Parabéns ao seu presidente corajoso. Espero que o presidente do Conselho Federal e os seus diretores não tenham que sair do Brasil para se proteger.